Princípio de polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto, que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferente em graus. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo, etc, etc. Ele explica que tudo há dois polos, ou aspectos opostos, e que o oposto são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em vibração de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Olhai para o vosso termômetro e vede se poderei descobrir onde termina o calor e começa o frio. Não há coisa de calor absoluto ou de frio absoluto. Os dois termos calor e frio indicam somente a variação de graus da mesma coisa. E que essa mesma coisa, que se manifesta como calor e frio, nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor, e os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio de polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente na variação de graus entre os dois polos do fenômeno. Onde cessa a obscuridade e onde começa a luz? Qual é a diferença entre o grande e o pequeno, entre o branco e o preto, entre o perspicaz e o inércio, entre o alto e o baixo, entre o positivo e o negativo? O princípio de polaridade explica estes paradoxos, e nenhum outro princípio pode excedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental, permitindo-nos tomar um exemplo extremo, o do amor e o ódio, dois estados mentais em aparência totalmente diferentes, e apesar disso existem graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio em que usamos dos termos igual ou desigual, que se encobrem mutuamente de modo tão gradual que às vezes temos dificuldade em conhecer o que nos é igual, desigual ou nenhum nem outro. E todos são simplesmente graus da mesma coisa, como compreendereis se meditardes um momento. E mais do que isto, coisas que os hermetistas consideram de máxima importância. É possível mudar a vibração de ódio em vibração de amor, na própria mente de cada um de nós e na mente dos outros. Podeis, pois, tornar possível a sua realização, exercitando o uso da vossa vontade por meio das fórmulas herméticas. Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa, e o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus, por meio da aplicação do princípio de polaridade. Em resumo, a arte de polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental,
conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte. Se você gostou, dê o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Paz Profunda.